Bom dia a todos. Hoje eu, Ana Beatriz, a Ana Luísa, o Fernando e o Vinícius vamos falar sobre a Marie Bashkirtseff. Aqui a gente tem uma foto dela e aqui a gente tem uma citação dela que ela escreveu no seu diário, que diz: Se eu tivesse nascido um homem, eu teria conquistado a Europa. Como eu nasci uma mulher, eu me exauri minhas energias em tiradas contra o destino e em excentricidades. Aqui a gente tem o sumário. O Fernando vai falar sobre a biografia, eu vou falar sobre a carreira, o Vinícius vai falar sobre as obras e a Ana Luísa vai falar sobre o diário. Eu vou falar um pouco sobre a biografia da Marie Bashkirtseff. Ela nasceu em 1858 no vilarejo de Havronce, no então Império Russo, em uma família nobre. Seu pai era um marechal da nobreza, um membro da nobreza eleito representante de um distrito administrativo, e sua mãe, filha de um membro importante da nobreza de Poltava, atual Ucrânia. Aos 12 anos, seus pais se separaram. Marie foi com sua mãe e seu irmão Paul para a casa da família em Cherniakovka, onde uma das governantas da casa iria lhe introduzir ao desenho, prática que Marie desenvolveu grande afinidade rapidamente. Em 1870, a família de Marie começa a se deslocar pela Europa até se consolidar em Paris alguns anos mais tarde. Durante sua estadia em Genebra, na Suíça, passa a ter aulas com um instrutor de desenho, ocupando seu tempo fazendo desenhos da paisagem de seu hotel. Após se mudar para Paris com sua família, Marie entra na Académie Julian, uma das únicas academias de arte que aceitavam mulheres na época. Segundo Joel Schiff em Portrait of Young Genius, a única colega que se aproximava da perfeição que Marie almejava era Louise Breslau, que era sua veterana na academia. Marie considerava Breslau uma rival digna, frequentemente comparando-se a ela. Marie, em 1881, também escreveu dezenas de artigos para o jornal feminista La Citoyenne antes de sua morte em 1884. Segundo José Mito, Bashkirtseff não se permitiu ficar de cama, pintando, escrevendo e trabalhando até seus últimos dias, quando morreria de tuberculose aos 25 anos. Foi enterrada no cemitério de Passy, em Paris, ao lado de nomes como Edouard Manet e Berthe Morisot. Das mais de 150 pinturas feitas em vida, quase 2/3 foram destruídas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, restando apenas cerca de 60. Marie começa a escrever seu diário em 1873, com 13 anos. Segundo Schiff, Marie sabia da importância que aquele diário teria, com a artista declarando que este é um importante documento para a literatura e a posteridade. Seu diário foi publicado em 1887 e foi o segundo publicado por uma mulher na França até então, sendo um sucesso imediato. O diário seria mais tarde uma grande inspiração para escritores como Mary MacLane e Anaïs Nin publicarem seus próprios diários. Um tema recorrente no diário de Marie é seu desejo pela fama, contrastado com o medo de que a sua doença seja tuberculose. Em uma passagem ela diz: É evidente que quero permanecer neste mundo a qualquer custo. Se não morrer jovem, espero continuar sendo uma grande artista, mas se morrer jovem, quero que meu diário seja publicado. Com certeza será interessante. Agora eu vou falar mais sobre a carreira dela e a sua vida acadêmica. Início artístico. Ela se dedica à educação e às artes desde cedo. Ela vai ser autodidata em diferentes línguas, como o grego e o latim, e ela dançava e cantava. A princípio, seu maior sonho era ser cantora, uma cantora famosa, mas quando ela é diagnosticada com tuberculose, esse sonho morre. Então ela vai começar a pintar depois desse diagnóstico, como uma forma tanto de se expressar quanto de buscar a fama. Com 18 anos, ela vai ingressar na Académie Julian, em Paris, que era uma das, se não a única academia na época que aceitava mulheres. Aqui a gente tem uma foto da Academia Julian hoje em dia, e ela até hoje aceita, está ativa e aceita alunos. A Academia Julian era um dos poucos lugares em Paris que aceitavam artistas mulheres, e a Marie ela vai destoar dos outros alunos, não só por ser uma mulher, mas também por vir de família rica. Então ela estava sempre vestida de forma muito elegante, muito chique. E ela vai sempre ter também uma acompanhante, uma dama acompanhando-a em suas aulas. E ela vai destoar dos outros alunos porque ela não precisava trabalhar para custear os seus estudos. E diferente dela, alguns alunos estavam lá para poder fazer da arte o seu trabalho, a sua carreira, a sua forma de se sustentar. Ela era extremamente dedicada e passava muito tempo nos estúdios, e ela dizia que não estudava arte por vaidade, ela acreditava ser peculiar em tudo que ela fazia. Ela vai evoluir rapidamente e logo ela vai começar a ter destaque na academia. Influências. Paris era o centro artístico da Europa, o que permitia ela ter acesso a diversos artistas. Ela admirava especialmente os pintores Just Millet.
artistas moderados, modernos e de grande apelo comercial. Esse termo, ele a princípio era usado de forma política, mas com relação à arte, esse termo vai caracterizar artistas que criavam obras mais populares, que não chegavam a ser radicais, mas elas eram modernas. Elas eram obras um pouco menos autênticas que as grandes revolucionárias, mas elas possuíam mais sucesso comercial. Ela admirava esses artistas que pintavam paisagens e cenas rurais no lugar de temas clássicos ou religiosos. A sua influência mais marcante vai ser Jules Bastien Lepage. Ele era um artista ligado ao naturalismo e ao grupo Salon Naturaliste. Todas essas influências vão ajudar ela a definir as suas temáticas preferidas para suas pinturas, como cenas rurais, o cotidiano urbano, as crianças e trabalhadores, e essas tendências já vão aparecer nas suas obras enquanto ela estudava na academia. Ativismo e preconceitos. A Marie vai atingir um sucesso muito rápido com a sua arte, o que vai incomodar muito uma parte da sociedade que acreditava que a mulher vitoriana não podia ter tanta liberdade assim. E além disso, vai também incomodar por ela ser uma mulher mais livre e doente. Então, todo esse tempo que ela atingiu esse sucesso, ela vai estar lutando contra a tuberculose. E apesar de poder estudar na academia, as mulheres ainda tinham muita restrição nas atividades que elas podiam participar. Então, elas tinham menos tempo de estúdio e não podiam trabalhar com modelos nus. Ela se incomodava muito com essas restrições e ela chegou a tomar ações diretas contra isso, como a vez que ela fez uma petição para que as mulheres tivessem o mesmo tempo de estúdio que os homens e também tivessem acesso a essas sessões com modelo nu, que foi aceita, que venceu. E ela também vai assumir o pseudônimo de Pauline Orell e vai escrever abertamente criticando a Escola de Belas Artes de Paris e a sua exclusão de mulheres. Eu vou falar um pouco sobre as obras da Marie Bashkirtseff. Essa obra intitulada O Encontro, ela é considerada a maior obra da artista. Ela que marcou a ascensão dela como uma artista reconhecida, né? Conhecida ali. E ela é um grande resumo de todas as temáticas que a Marie aborda. Aqui a gente vê um grupo de crianças discutindo sobre um objeto que eles encontraram. A paleta de cores é extremamente limitada, que é uma característica do realismo. E nela a gente pode analisar algumas coisas. Os rostos dos meninos, eles quase saltam, assim, da obra. A Marie, ela é muito boa em capturar as emoções, né? Em todas as obras dela, essa é uma característica muito marcante. E nela também a gente consegue ver as roupas dos meninos, indica que eles fazem parte de uma classe trabalhadora, de uma classe de pessoas não muito privilegiadas. E também outra coisa que a gente pode fazer essa análise é que essa pintura poderia ter alguns temas sobre gênero, que é como se essa figura lá de trás, né, que a gente mal consegue ver, essa figura feminina, ela não tivesse fazendo parte dessa discussão que está acontecendo, que é basicamente a artista dizendo que esses espaços de debate, na época, eles só pertenciam aos homens, né? E essa é uma obra extremamente importante. Ela foi exposta no Salon, se eu não me engano, e ela foi muito aclamada pela crítica, mas só que a Marie nunca ficou satisfeita com isso. Isso mostra muito da personalidade dela, né? Que ela tinha esse sonho de morrer como uma artista grande. No diário dela, depois que essa obra foi exposta e aclamada, ela se descreve, ela fala que não foi suficiente para ela, assim, ela precisaria de mais, né? E ela se descreve assim como uma criatura sem valor nenhum. Ela ficou muito ela se achou injustiçada pelo reconhecimento que essa obra teve. A próxima obra é o Atelier Julian, que a gente já falou na nossa apresentação sobre essa escola, né? Que era essa escola de artes que estava admitindo artistas mulheres, né? E a Marie, ela começa com a produção desse quadro, ela foi meio do acaso. Foi uma ideia de um dos colegas dela, a produção dessa obra, e ela começa a retratar os encontros ali de modelo vivo da escola. E de primeira, essa obra, quando ela terminou de ser produzida, ela não foi muito aclamada pelos professores da Marie,
Na realidade, ela foi extremamente criticada. Eles não acharam que a execução foi das melhores, mas mesmo assim, essa obra a gente pode tirar muito dela. É, por mais que a composição ela seja muito tumultuada para mostrar justamente essa superlotação do estúdio, a Marie ela usa cor para montar a composição de um jeito muito harmônico. No canto esquerdo da obra, ele está muito carregado com o vermelho, com esses tons vibrantes, e justamente todo o peso da imagem está ali, onde a gente começa, onde o nosso olhar, né, começa. E aí, no meio, tem esses tons de azul que se misturam com o fundo, e na extremidade direita tem esses tons mais claros, mais bege, que é onde o nosso olho termina. É, uma coisa muito importante e muito interessante dessa obra é que a gente pode notar que a Marie ela se coloca no quadro, mas não é exatamente do jeito que a gente esperaria. A Marie é aquela figura do canto direito da imagem, ela tá todo de preto, ela tá virada pro modelo e, né, olhando para a personalidade da Marie, a gente espera que ela tenha se colocado no meio, mas não, ela faz a decisão de se esconder ali na imagem. E isso é porque ela fala no diário dela, né, que nessa época ela já estava lutando contra a tuberculose. E ela usa esse jeito de se retratar aí, ela se coloca embaixo do esqueleto e ali em cima tem o relógio. Todas essas figuras elas estão alinhadas, o relógio, o esqueleto e a Marie. Então, essencialmente é ela falando que os dias dela estão contados. No diário dela, ela fala que ela olhava para esse esqueleto e que ela olhava para o futuro dela. Ela olhava para a morte dela e ela sofria muito com isso. A próxima obra é o Guarda-Chuva, que é, ela retrata essa garota de um orfanato local. Isso está contido no diário dela, a gente só sabe dessa informação por causa do diário dela, e essa é uma é, das obras que resumem muito bem também essa representação de pessoas da Marie. As formas ao redor do rosto da garotinha, elas se perdem, elas não são tão bem definidas, e é um uso, assim, de cores da paleta limitada da Marie, né, do realismo, característica do realismo, que assim, de uma maestria incrível. Ela usa essas cores chapadas, essas figuras que se perdem um pouco, para dar esse contraste com o rosto da menina e capturar esse sentimento meio mórbido até, perfeitamente, sabe? E mostra esse lado dela também de essa sensibilidade com pessoas meio fragilizadas, né? Tipo, com esse lado mais sensível da artista. A próxima obra é Jean e Jacques. Ela é muito parecida com o Guarda-Chuva. Ela também retrata esses garotos, né? E o foco tá totalmente na expressão deles, é, as formas ao redor deles se perdem muito, as pinceladas são relativamente evidentes, no corpo dos garotos também é muito evidente, e o que é incrível é que a gente consegue ver perfeitamente a diferença de maturidade entre esses dois garotos só pela expressão, né? Só por essa expressão que é extremamente destacada, né? Pelo contraste entre o fundo e entre os rostos extremamente rebuscados dos garotos. E também é uma pintura muito sensível da Marie. Eu vou falar um pouco sobre o diário, né, que já foi citado aqui. De acordo com o texto de Enid Zimmerman sobre a Marie, a artista possuía um diário, como já foi dito na nossa apresentação, onde ela escrevia registros de sua vida na visão de uma jovem estudante de arte do século XIX. Ela manteve seu diário de 1873, quando ela tinha 13 anos, até 1884, que foi o ano de sua morte aos 25 anos. Nesse diário, ela discutiu abertamente todos os aspectos de sua vida, incluindo viagens, arte, família, sociedade, educação, religião e homens. E, diferente da maioria das mulheres vitorianas que escreviam em diários sem a intenção de publicar, a Marie pretendia que o seu fosse publicado. Ela, inclusive, escreveu um prefácio, preocupada com a possibilidade de morrer, em que ela diz: viver, ter tanta ambição, sofrer, chorar, lutar, e no final ser esquecida, como se eu nunca tivesse existido.
Se eu viver o suficiente para me tornar famosa, este diário será interessante para o psicólogo. O registro da vida de uma mulher, escrito dia após dia, sem tentar esconder nada, como se ninguém no mundo jamais fosse lê-lo, mas com o propósito de ser lido. As reações dos críticos sobre o diário foram variadas. No geral, os críticos de sua época o julgaram como banal e sem beleza, enquanto os escritores mais próximos do nosso tempo a consideraram criativa e muito avançada para sua época.